Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 12. Eu tinha aterrissado em um plano diferente de existência, a dimensão de River. Tive que repreender muitos hábitos e padrões, a recolher minhas coisas porque não havia empregada, a limpar meu prato depois de uma refeição, a deixar meus sapatos na porta para não levar lama ou coisa pior para dentro. Minhas roupas novas sobreviviam à lavagem muito melhor do que meu macacão de Paul Gaultier, ou meu suéter de cachemir, que eu tinha colocado na lavadora e na secadora. O suéter tinha saído pequeno bastante para caber em Jasper, que agora o usava com orgulho, saltitando por aí de Chanel rosa shocking. Eu esperava que ele não deixasse o suéter com cheiro de gambá. Não havia TV a cabo, só algumas poucas estações locais com transmissão ruim. River tinha um computador no escritório e era possível colocar o nome numa lista para usá-lo. Eu não precisava dele para nada. Recebíamos o jornal local todo dia e, devido ao tédio extremo, me vi devorando os últimos relatos de colheita, lendo sobre a vaca de alguém que fugiu, o celeiro de quem foi atingido por um relâmpago e o professor da escola que ia concorrer à Câmara Municipal. O London Times estava sempre cheio de guerras, escândalos de governo, prisões de celebridades, casamentos entre pessoas da alta sociedade e relatos de corrida. Tudo parecia pouco preciso. Primeiros ministros iam e vinham. As pessoas se agitavam para protestar e depois se acalmavam. Lá, o menor blip inconsequente na tela era tratado como uma novidade incrível. As pessoas estavam começando a me ensinar coisas que eu jamais tivera vontade de saber. Os nomes das estrelas, padrões do movimento do sol, nomes de árvores e plantas e pássaros e animais. Como colher ervas e pendurá-las para desidratar. Como concentrar a atenção na chama de uma vela. Yoga, meditação, que eu odiava. Mas toda vez que meu espírito interior se rebelava, coisa que acontecia umas 8 vezes por dia, eu sempre era tomada pelo pensamento de que não podia suportar a ideia de fazer qualquer outra coisa, estar em qualquer outro lugar. Então engolia tudo e continuava a fazer o que precisava ser feito, até que pudesse encontrar uma razão para ir embora, até não sentir medo de ir embora. Uma certa manhã, meu trabalho era pegar ovos no galinheiro. River tinha umas 30 galinhas. Elas andavam soltas pelo jardim, bicando insetos e sendo irritantes. À noite elas se empoleiravam em seus ninhos, trancadas para ficarem protegidas das doninhas, raposas, falcões, cachorros de rua e outros predadores. Nossos cachorros as desprezavam, naturalmente, mas nunca as atacavam. Pois então, toda manhã, algum pobre coitado, naquele dia eu, tinha que se enfiar no galinheiro de teto baixo, sempre quente, sempre úmido e com cheiro de penas e palha e cocô de galinha. Nem eu conseguia ficar de pé lá dentro. E depois que enfiei minha mão em todos os ninhos, às vezes por baixo de uma determinada galinha que não queria se mexer, minhas costas doíam. "Show, você!" Falei para uma galinha marrom. As galinhas eram grandes e gordas, com penas brilhantes e olhos cintilantes. Elas pareciam saudáveis e felizes, como os outros animais. Mas essa galinha era do tipo que bicava. Ela queria mesmo ficar sentada sobre os ovos para que não fossem roubados. Ela costumava atacar quem se aproximava e naquela manhã eu tinha esquecido minhas luvas de couro, como sempre, e era por isso que minhas mãos de unhas mal cuidadas pareciam pertencer a Jess. "Olha só, se dependesse de mim, você poderia ficar com seus ovos fedidos." Falei para ela. Mas na casa grande eles têm ideias diferentes. Todos ficam excitadíssimos pelos seus malditos ovos, então saia do meu caminho. Balancei os dedos para ela várias vezes, mas ela só cacarejou, indignada, e começou a ficar com um olhar selvagem de quem estava prestes a bicar. Maldição! Olhei para minha cesta. Estava bastante cheia. Provavelmente ninguém perceberia se houvesse alguns ovos a menos. E então quem fosse pegar os ovos amanhã
seria mais bem-sucedido e certamente pegaria os ovos daquela galinha. A galinha olhou para mim com um jeito de isso aí, fuja. Talvez eu devesse tentar só mais uma vez, bem devagar e com calma. Olá? Pulei vários centímetros ao ouvir a voz inesperada e bati com a cabeça em uma viga baixa. Meu movimento repentino fez a galinha marrom entrar em pânico, e então ela enfiou o bico duro e afiado nas costas da minha mão, me fazendo gritar e instigar, batendo um pé no chão enquanto eu passava a mão no galo que inchava rapidamente na minha cabeça. Maldição! Rugi novamente. Ah, me desculpe, você está bem? Uma cabeça marrom acinzentada olhou para dentro do galinheiro e viu enquanto eu me debatia na penumbra. Maldita galinha! Me desculpe, disse a voz de novo. River me mandou vir ao galinheiro. Costumo comprar meus ovos daqui. Normalmente pego na casa. Parecia que eu estava atrasada. Lancei o olhar mais terrível que pude para a galinha e então abaixei a cabeça para sair do galinheiro. Que os ovos fossem para o inferno. Do lado de fora, Meriwether estava esperando, alta e magra, com uma caixa de ovo vazia em uma das mãos. Ela olhou para mim, provavelmente tentando lembrar por que eu parecia familiar. Ah, disse ela. Você passou pela cidade outro dia, não foi? Foi. Comprei alguns mapas na sua loja. Quantos ovos você quer? Uma dúzia. Ela escolheu uma dúzia de ovos ainda mornos da minha cesta e os colocou com cuidado na caixa. De repente senti como se estivesse 200 anos atrás e essa fosse uma cena totalmente normal, rotineira. Não gostei disso. Meriwether esticou a coluna, fechou a caixa e me entregou $2. Suspirei profundamente e os enfiei no bolso do jeans. Não era exatamente uma grande negociação. Eu me lembrava do dia em que apostei o terço que tinha da ferrovia Transiberiana para poder ficar em um jogo alto de pôquer. Agora eu estava usando um jeans manchado de lama, vendendo ovos por $2. Obrigada, disse Meriwether. Mais uma vez, ela pareceu sem cor, meio sem graça e sem vida. Diabos, quem podia culpá-la com aquele pai idiota? Ela se virou para ir embora e falei. Como vai a loja? Ela se virou, surpresa. Está indo bem, eu acho. As coisas andam mais difíceis na cidade desde que a fábrica de tecidos em Heatherton fechou. Ah, eles faziam lençóis e fronhas, disse Meriwether, tirando uma mecha de cabelo dos olhos. Éramos a única farmácia nas redondezas e vendíamos muito. É por isso que seu pai é tão babaca? Perguntei enquanto andávamos até o carro dela. Porque os negócios vão mal? Meriwether engoliu em seco, pouco à vontade, parecendo não estar disposta a admitir que o pai era um babaca. Ah, bem, ele não está feliz, murmurou ela, tirando a chave do bolso. Minha mãe morreu há 4 anos e ele nunca superou isso. Ela se sentou no banco da frente e soltou o freio de mão. Ah. Muitos imortais se apegam a humanos, inclusive eu, é claro. Se apaixonam ou fazem amizade com eles. Depois que meu Robert, o soldado, morreu na Índia, o inevitável final ruim impediu que eu me aproximasse de outra pessoa. E, entre meus amigos, nós costumávamos não ficar falando de problemas nem de sofrimentos. Só fingíamos que eles não existiam e encontrávamos alguma coisa para nos distrair ou bloquear nossas percepções. Então eu não estava acostumada a que me contassem problemas pessoais dolorosos. E eu não tinha nada inteligente ou útil a dizer. Era uma pena, e mais nada, mas achei que ela estava bem acostumada. Mais uma vez, obrigada, disse Meriwether, dando marcha ré. Tudo bem, até a próxima. Nastásia, venha comigo, disse Anne. Aula de meditação, sua primeira vez em grupo. Fiquei de pé, minha coluna lentamente se esticando depois de horas inclinada. Ali estava eu, catando nozes do chão.
Uma linha de umas 10 nogueiras grandes contornava o jardim da frente, e colher as nozes era uma tarefa frequente no outono. Era um trabalho frio, tedioso, cruel com a coluna, e porque eu novamente havia esquecido minhas luvas. Meus dedos agora estavam manchados de marrom por causa das cascas. Levaria semanas para a cor sumir. Meus joelhos estavam cheios de lama e molhados por eu ficar ajoelhada no chão úmido. Meu nariz estava escorrendo e eu sentia frio no corpo todo. Vai ser difícil, reclamei. E Anne sorriu. Até então, meditação não parecia passar de uma eternidade sentada imóvel, junto com a diversão de reviver horrores do passado. Não, obrigada. Na semana anterior eu tinha feito aquilo sozinha, com alguém para me guiar apenas. Agora era hora de uma experiência completa em grupo. Que alegria! Venha! Disse ela de novo, apontando para casa. Pelo menos você estará aquecida. Olhei para meu saco de juta. Estava com cerca de 3/4 do conteúdo cheio. Suspirando profundamente, me levantei e fui com Anne. Hoje vamos usar uma vela para nos ajudar na concentração, disse Anne de maneira tranquilizadora, 10 minutos depois. Eu me sentei de pernas cruzadas em um pequeno travesseiro duro recheado de trigo sarraceno. Havia 5 de nós, cada um sentado em uma ponta de um pentagrama desenhado no chão com giz. Estávamos no andar de cima da casa, e eu podia ver o céu que escurecia lentamente pela janela com vidro canelado. Pensei se não poderia fugir pelo corredor e ir para meu quarto, considerando que todo mundo estava meditando. Eu não queria fazer aquilo, mas, principalmente, não queria fazer aquilo com Lawrence e Charles, embora eles fossem legais, e com o time dos sonhos, Nell e Rain. Pessoal, vamos nos concentrar na respiração, pediu Anne, num tom baixo e melódico. Ela apertou o botão em um CD player e um tipo de música tilintante estilo Enya, canto, de baleia começou a tocar baixinho. Prestem atenção à respiração, prosseguiu ela por cima da música de fundo. Sintam-na preencher seus pulmões. Sintam-na sair dos seus corpos. Vocês estão inspirando energia, expirando o que não precisam mais. Como dióxido de carbono, por exemplo. Se ajudar, vocês podem contar até 4 enquanto inspiram e expiram ao chegar ao 4. Depois contem até 6 na próxima inspiração, levando 6 batimentos para encher os pulmões completamente e expirem ao chegar aos 6. Vocês podem fechar os olhos se quiserem. Fechei meus olhos imediatamente, sem ver a expressão pedante de Nell e o rosto sério de Rain. Talvez eu conseguisse sonhar acordada por um tempo e acrescentar detalhes à minha mais recente fantasia romântica, aquela com Rain, óleo de amêndoas e uma banheira quente. Agora, começando com os dedos dos pés. Quero que relaxem cada músculo, um de cada vez. Sintam seus dedos, sintam-nos relaxar. Agora os tornozelos e as canelas. Se há alguma tensão concentrada ali, libertem-na. A voz de Anne parecia um sonho, flutuando na música que nos envolvia como fumaça. Meu peito doía, meu estômago doía e meu nariz ainda estava escorrendo do ar frio lá fora. O Dia de Ação de Graças seria em algumas semanas aqui nos Estados Unidos, e me perguntei se River sabia disso e se eu podia ter esperança de comer alguma sobremesa não saudável nesse dia. Lembrei-me da minha ida à cidade para as compras e de como eu tinha sido negligente em fazer estoque de doces e biscoitos contrabandeados. Ah, Deus! Eu adoraria um muffin de chocolate. A voz de Anne era constante e baixa, no fundo da minha consciência. Eu me acomodei na almofada, senti parte da tensão deixar meus ombros. Nozes imbecis. Minhas mãos ficariam manchadas de marrom por semanas. Aquilo não saía com água. Era por isso que as pessoas usavam-nas para tingir tecidos e lã. Olhei para cima e vi a lavadeira de nossa família.
a Old Bjorg Pausdottir, mexendo no enorme caldeirão com a pá de madeira do tamanho de um remo. O dia estava frio, mas não gelado. O fogo debaixo do caldeirão lambia as laterais e levava a um rubor aquelas bochechas maltratadas pelo tempo. O cheiro acre de tinta de casca de noz se misturava à fumaça e dominava o recinto. Ali era confortável, seguro. Às vezes, minha irmã mais velha, Eides, e eu subíamos até o topo da fortaleza de Fodir. Olhávamos além das paredes do castelo e víamos trechos enormes da Floresta Negra ao redor. Ao longe havia os terrenos rochosos e nus das montanhas, onde não crescia nada. Na direção oposta havia o mar. O mundo fora do castelo era escuro e hostil, mas ali no quintal, com os bodes balindo pedindo feno, os garotos do estábulo escovando os cavalos e os ajudantes de Ford dando ordens, tudo era cheio de vida. Meu irmão mais novo, Hakon, e eu estávamos jogando com pedrinhas. Ele era 3 anos mais novo do que eu. Não mais um bebê, e nem um pirralho medroso, mas um menino que corria, jogava e guardava segredos. Ficávamos sentados cuidadosamente fora do caminho de todo mundo, em uma pilha de pelos tosquiados de ovelhas, talvez de umas 20, cada uma um grosso tapete de lã na forma de uma ovelha esticada. A lã estava suja, cheia de galhos, mas ainda era oleosa e macia e boa de se sentar em cima. Odeio esse cheiro, disse Hakon, torcendo o nariz. Não é tão ruim quanto o limo de pedra. Falei, e ele concordou, lembrando-se do cheiro de líquen fervido depois de recolhido da praia. Aquilo gerava uma tinta verde escura. Um brilho escarlate me fez olhar para cima, e vi minha irmã mais velha, Tina, e Eides correndo pelo quintal, rindo, a caminho da fortaleza. Elas seguravam os aventais nas 2 mãos. O tecido parecia uma pequena trouxa. Quis saber o que estavam carregando. Frutas vermelhas típicas do inverno, casca de árvore para fazer chá. Os cabelos claros, brilhos de sol e bronze, voavam atrás delas. No ano que vem, Eides teria que começar a usar o cabelo preso, como as adultas, como Tina tivera que fazer no ano anterior. Sorri para Hakon, e ele sorriu para mim. Tínhamos uma vida boa. Morra. A palavra surgiu na minha mente como uma bolha na superfície de um lago. Inspirei lentamente, tentando imaginar por que meu traseiro estava dormente. Em que eu estava sentada? Por um momento, não sabia onde estava, e me perguntei por que não sentia mais o cheiro das tinas do quintal. Então lembrei, eu era adulta, e tudo de que eu lembrava tinha acontecido 450 anos antes. Nada daquilo, nenhum deles, existia mais. Não sei por que não abri os olhos, porque mantive minha respiração calma e leve. Só fiquei sentada imóvel, abrindo minha mente para aquela sala, para aquelas pessoas, percebendo meus sentidos se apurando ao meu redor. Aquela vaca, eu a odeio. Era um pensamento, não uma lembrança, vindo de alguém ali. Não, não, me perdoe, eu não quis dizer isso. O pescoço dela, beijar o pescoço dela, o calor ali. Foi preciso toda a força que eu tinha para não reagir. Eu estava captando todo tipo de coisa, e de repente percebi o apelo sedutor da meditação em grupo. Esses pensamentos vinham de homens e mulheres, mas não eram reconhecidos como vozes propriamente, só como personalidades. Eu a quero. Os olhos dela, a boca, os lábios dela na minha pele, no meu peito. Ah, eu a odeio. Não consigo evitar. Não, não, não posso. Minha respiração estava ficando mais rápida. Eu estava completamente ciente dos meus dedos enrijecidos, curvados sobre meus joelhos, do meu traseiro dormente nessa almofada dura, da minha boca seca. Esses pensamentos estavam vindo de todo mundo ou só de 2 pessoas? E quem estava pensando o quê? Eu sabia que Charles estava afim de Lawrence, mas Lawrence era hétero, e isso atrapalhava.
Havia obviamente Nell e Rain, é claro, com a novela tortuosa do amor não correspondido dela. Anne tinha marido, mas ele não morava ali, e eu não sabia a história toda. Era a coisa mais excitante que tinha acontecido desde que cheguei ali. Eu estava sem respirar, esperando para ouvir mais, mas houve um tilintar. A música parou e meus olhos se abriram com relutância. Anne estava olhando para todos nós, e achei que ela parecia mais alerta, a expressão mais afiada do que alguém que estivesse saindo de meditação profunda. Os outros abriram os olhos lentamente, alguns parecendo tão relaxados como se tivessem dormido. Parei de captar os pensamentos e me espreguicei, me contorcendo na almofada. Obrigada, disse Nell, irradiando doçura. Foi delicioso. Obrigada a todos, disse Anne. Meu Deus, é quase hora do jantar. Fiquei de pé e mexi o corpo para voltar a sentir o traseiro, e tinha começado a ir em direção à porta quando Anne disse: Nastásia, por favor, fique aqui um minuto. Eu me senti como uma aluna pega jogando bolinhas de papel, mas esperei enquanto Anne fechava a porta. O que você achou? Perguntou ela. A experiência em grupo foi muito diferente? Ah, Deus, foi! Falei com entusiasmo. Não fazia ideia de que ouviria tanta coisa. Foi melhor do que assistir a Days of Our Lives. Não mencionei minha lembrança de infância. O que você quer dizer? Esses pensamentos. Falei. Alguém que odeia alguém, alguém que quer alguém, alguém que não pode fazer alguma coisa. Foi excelente. Mal posso esperar para ouvir o que acontece na próxima. Anne ficou me olhando como se de repente eu tivesse me transformado em um pombo. O quê? Surpresa pela reação dela, falei. Bem, você sabe, os pensamentos. Eu não tinha ideia de que isso podia acontecer. Foi muito interessante. Você ouviu pensamentos, disse Anne, olhando para mim com atenção. Sobre alguém que odeia alguém, alguém que quer alguém? Ouvi. Falei, me sentindo insegura. Será que eu, de alguma forma, tinha feito bobagem? Não se devia mencionar o que foi ouvido? Será que eu devia fingir não ter captado nada? E sobre beijar o pescoço dela, os olhos, os lábios dela no peito dele, esse tipo de coisa. Murmurei. Tinha sido uma coincidência curiosa, considerando o quanto eu era paranoica com meu pescoço. A menção ao calor ali. Tipo de uma queimadura, talvez? Não. Quero dizer, ele não estava falando do meu pescoço, certamente. Charles era gay, Ray não me suportava e Lawrence nunca tinha dado a menor indicação de que achava minha aparência de rato afogado excitante. Anne só piscou. Você está bem? Eu esperava de verdade que nenhum daqueles pensamentos tivesse vindo dela. O quanto você já praticou meditação? Achei que você não gostasse. Ela não respondeu minha pergunta. Meu Deus, não, eu odeio. Falei. É um saco. Nunca pratiquei muito. Anne ficou sentada na beirada da mesa, ainda me olhando. Fiz alguma coisa errada? Na próxima vez não vou dizer nada se ouvir alguma coisa. Não, não, murmurou Anne. Não é isso. Mas eu guardaria o que você ouviu como um segredo seu. É só que eu captei esses sentimentos, mas sou muito avançada. Sou muito poderosa. Tenho certeza de que ninguém mais nessa sala ouviu ou sentiu qualquer outra coisa além do que havia em suas próprias mentes. Hum, será que ela tinha ouvido meus pensamentos? Senti que alguém estava consciente, mas não sabia que era você. Acrescentou ela e pensei, ufa. Achei que podia ser Solis. Ele está na sala ao lado agora, dando aula de ervas. Então, isso não costuma acontecer com mais ninguém? Não. O olhar de Anne era firme e penetrante. Nunca acontece. Não com alunos. Nunca mesmo. Esse acontecimento parecia sugerir que talvez eu fosse realmente poderosa. Certo, Nastásia? Você tem que ser poderosa, certo? É a última poderosa.
Senti o encerramento automático dos meus pensamentos. Senti minha mente se esquivando dessas implicações como água pipocando em uma frigideira quente. Nesse momento, houve uma batidinha na porta e Solis entrou. Ele olhou ao redor, viu que só havia Anne e eu lá dentro e franziu a testa. Só tem vocês duas aqui? Perguntou ele. Só, respondeu Anne. Você. Por que você veio aqui? Solis deu de ombros e sorriu. Pensei ter sentido alguma coisa estranha. Você sentiu alguma coisa? Anne pareceu séria, de uma maneira incomum. Você sentiu ela? Solis fez uma pausa como se traduzisse as palavras na cabeça. O quê? Disse ele por fim. Nastásia libertou a consciência dela durante a meditação em grupo. Sentia-a tocar minha mente, e ela captou o que os outros estavam pensando. Ela conseguiu ouvi-los, com precisão. Quando? Quando vou aprender a ficar de boca calada? Agora eu me sentia um animal de zoológico, com os dois me avaliando. Vou tentar não fazer isso de novo, propus. Eu certamente jamais falaria nada a esse respeito. Solis inclinou a cabeça para o lado. De onde você falou que era? Alarmes dispararam na minha cabeça. Eu estava disposta a fazer todo tipo de coisa idiota para ficar ali. Mas revelar meu passado não estava entre elas. Do norte. O sino do jantar tocou e me fez dar um pulo. Nossa, estou morrendo de fome. Falei, guardando a almofada de trigo sarracino. Obrigada pela aula, Anne. Foi ótima. Vejo vocês no jantar. Eu estava claramente fugindo como um coelho assustado, e eles permitiram, embora eu sentisse os olhares me perseguindo pelo corredor. Desci a escada e fui em direção à sala de jantar. Será que eu ainda tinha poder? Meu poder herdado? Será que ele poderia mesmo estar mais forte depois de tanto tempo? Eu deveria escondê-lo. Mas no momento em que pensei isso, um desejo novo e intenso despertou em mim, querendo sentir isso novamente, querendo segui-lo para onde quer que ele me levasse, querendo explorar seus limites. Eu não podia, não podia, não ousava. Nada de bom poderia resultar disso. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Era preciso ser muito, muito forte para lidar com esse tipo de poder. Eu não era forte o bastante. Jamais seria. Deslizei para um lugar no banco, a cabeça ainda girando. Aquela sensação tinha sido mágica.